A senhora consegue dizer que seria possível evitar 305 mil mortes durante a pandemia, atribuindo a isso as mesmas medidas de enfrentamento que o ministro Mandetta defendia? O método que garante que a gente consegue reduzir a mortalidade, o método que garante que vidas teriam sido salvas, é um método que oferece vários caminhos, que esteve à disposição, com alguns limites ao ministro Mandetta, e à medida que os conhecimentos vieram, outros ministros tiveram acesso, que é, senador Marcos Rogério, a medidas para redução da transmissão, as medidas de vigilância epidemiológica com importante participação da testagem e as medidas de preparação do sistema de saúde para receber os doentes. Para facilitar, senador, sendo objetivamente... Vou fazer outra pergunta a Vossa Senhoria. Tá bom, tá bom. Que tipo de medida a senhora defende, então, que difere das políticas do ministro Mandetta para dar chance de avançar? Obrigada. E que faria um milagre dessa redução de números nessa proporção tão grande que foi apresentada aqui? Não existe milagre na redução dos números, né? Mas existe sim medidas. É porque isso é simples, isso não começou com SARS-CoV-2, não começou com a Covid-19. Em todo caso de doença infecciosa que se espalha, surtos, epidemias e pandemias, a redução da transmissão, barreira sanitária, ou seja, impedir a circulação, a mobilidade, ou controlar a mobilidade para não espalhamento, junto com todas as outras medidas que eu já elenquei aqui, senador, teria trazido respostas. Veja, eu sou uma ativista, e não tenho mandato, exceto o mandato da SBPC, que eu represento aqui também, para falar o lugar da ciência. A ciência é um método muito transparente, porque a pessoa, o cientista, coloca uma hipótese, ele estuda, ele realiza aquela hipótese e ele oferece ao senhor e aos seus assessores para ter todas as respostas. Não há resposta em relação aos questionamentos que fiz. Em relação ao professor Pedro Rau, que metodologia o senhor usou para apresentar os dados sobre saúde indígena, objetivamente? Aleatoriamente sorteamos amostras da população, como é feito em pesquisa eleitoral, entrevistamos, não me lembro quantos, mas milhares de indígenas que moram em áreas urbanas, não tem indígena aldeado na nossa amostra, e do total de indígenas avaliados, fizemos o teste e o percentual de infecção era 5 vezes maior do que nos brancos avaliados pelo mesmo método. E como é que chegou a constatação com relação a essa população não aldeada? Senador, Foi autoafirmação? Como? Ué, Vossa Senhoria não foi... Autoafirmação quanto à etnia. Pergunta do IBGE. Vossa Senhoria não foi em nenhuma aldeia indígena pesquisar? Não, absolutamente nenhuma. Mas traz os dados aqui dos povos indígenas. Eu trago os dados das pessoas que se autodeclararam indígenas conforme metodologia. Pessoas que se autodeclararam indígenas. Conforme recomendado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu vou agradecer, Vossa Senhoria. Eu acho que eu não vou nem fazer mais perguntas sobre pesquisa 15 segundos. Sobre índios, porque, respeitosamente, você não pesquisou sobre índio, sobre comunidade indígena, não visitou nenhuma aldeia, pesquisou índio urbano e com autodeclaração, respeitosamente. O senhor sabia que o primeiro lote de imunizante que o Brasil recebeu, 907 mil doses foram enviadas para atender aos indígenas aldeados com primeira e segunda doses? O senhor sabia que 83% dos indígenas aldeados e os que estão assegurados pela DPF 709 já tomaram a primeira dose de vacina e 73% a segunda? Senhor presidente, a CESAI atende 756 mil indígenas. Desse total, houve 726 óbitos, ou seja, cerca de 9 óbitos para cada grupo de 10 mil indígenas. Em relação à população em geral, a relação é de 24 para cada 10 mil. Com base em que a pesquisa apresenta números tão absurdamente maiores? Não dá, senhor presidente. Pesquisa tem método, tem público-alvo, e essas perguntas não são respondidas nessa pesquisa.